Então, pessoal, ontem a gente iniciou o nosso estudo sobre a ultrassonografia utilizada na medicina veterinária, certo? E hoje a gente vai dar a sequência. Então, só para a gente lembrar alguns pontos que foram comentados ontem, né, que são alguns pontos de fundamental importância e que a gente vai acabar discutindo hoje também. Então, a emissão, né, das ondas sonoras de alta frequência, elas são inaudíveis aos ouvidos humanos, né, e a frequência delas varia entre 2 a 15 MHz. A ultrassonografia, como meio diagnóstico, ela é uma técnica não invasiva, é bem segura, né, relativamente segura, torna-se um tanto quanto menos segura, digamos assim, em caso de animais que tenham risco e que necessitem de algum tipo de contenção química, por exemplo, como uma sedação, e é bem difundida já no meio veterinário, tá? Falamos um pouquinho sobre transdutores ou probes, né, ou até mesmo alguns autores aí chamam de sondas, né, que existem diferentes tipos, que a gente vai falar sobre eles também, e diferentes frequências, né, que são adotadas por esses transdutores, e essas frequências, elas são diretamente proporcionais à resolução da imagem, né? E variam de 2,5 a 14 MHz. A profundidade que o som penetra no tecido, ela é inversamente proporcional à frequência que é empregada. Então, quanto maior a frequência, menor a profundidade. Em relação à orientação da imagem ultrassonográfica, ela é totalmente dependente da posição utilizada, né, no transdutor em contato com a superfície do corpo do animal. Então, a gente viu ontem as posições longitudinais e transversal. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, começando o nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do ultrassom, como é que é produzido o ultrassom da maneira de diagnóstico, certo? Vocês sabem que existe ultrassom aí, por exemplo, que é utilizado em tratamentos, mas o nosso objetivo aqui é o ultrassom em modo diagnóstico, tá? Então, como é que é produzido? Bom, o ultrassom na frequência utilizada para meio de diagnóstico, então ele é produzido por materiais que são chamados de cristais pisoelétricos, que a gente já comentou ontem, né? Um exemplo desse tipo de material, desse cristal, é o zirconato de chumbo titânio, que se encontra no transdutor ou na probe, né, na sua superfície de contato, ou que entra em contato diretamente com o corpo do animal, e essa superfície, ela se chama de footprint, tá? Então, em alguns locais, vocês vão encontrar, tá falando, o footprint da probe, ou seja, é aquele local que entra em contato direto com a pele do animal, tá? Então, essas probes, elas são instrumentos que têm a capacidade de transformar uma forma de energia em outra, que a gente já comentou ontem. E a frequência do transdutor, ou da probe, ela depende basicamente da espessura do material piezoelétrico que é utilizado na construção dela. Isso é, quanto menor a espessura, maior a frequência produzida. Bom, então quando a gente tem um impulso elétrico que é aplicado sobre o cristal, o efeito piezoelétrico resulta na deformação desse cristal, tá? E ele vai acabar vibrando e as ondas de ultrassom são geradas. Isso é, ele transfere, energia, impulsos, né, elétricos em ondas mecânicas de ultrassom, ok? E acaba reconvertendo as ondas mecânicas de ultrassom, no caso chamadas de eco, né, em energia elétrica novamente. Esse impulso de energia elétrica, ele depois é exibido no monitor na forma de várias sombras em tons de cinza, né, que a gente também comentou ontem. Então, quanto mais forte for o eco de retorno, mais brilhante será o ponto na imagem da tela. Para a gente interpretar as imagens de ultrassom e reconhecer muitos artefatos, o técnico ou o ultrassonografista, o médico veterinário, ele deve entender a interação do ultrassom com os tecidos.
O pulso de ondas do ultrassom, ele é dirigido para o interior do corpo do paciente, atravessando os tecidos, até atingir uma superfície que vai ser refletora, de onde ele é refletido de volta ao transmissor, e que igualmente vai agir, né, como um receptor. Então, essa probe, ela é tanto transmissora quanto receptora. E esse sinal de retorno é chamado de eco, né, que foi o que a gente comentou agora. Esse eco, ele retorna, ele vai ser traduzido, ou seja, demonstrado no computador, e vai interpretar os sinais e vai exibir numa tela da televisão, do computador, ou até mesmo do próprio aparelho, né? Montando uma imagem bidimensional. A densidade dos vários tipos de tecidos que compõem o organismo animal e também do organismo humano possui uma grande influência na transmissibilidade, ou seja, na transmissão do ultrassom. Então, à medida que o ultrassom percorre o corpo do paciente, essas ondas sonoras que são produzidas pelo aparelho, elas interagem diretamente com os tecidos de diversas maneiras, tá? Ocasionando o que a gente chama de atenuação do feixe sonoro. Então, essa atenuação, ela é um termo utilizado aí para indicar o que acontece com a intensidade do ultrassom depois que ele vai penetrar no corpo do paciente. Quando o feixe sonoro se propaga, tem uma redução da amplitude em função da distância que ele percorre. Ou seja, quanto maior a distância percorrida, maior será a atenuação da onda ultrassom. É importante a gente destacar que essa atenuação também depende da frequência utilizada. Dentro desse contexto, vão existir dois fatores que são responsáveis por esta ação, que vai ser a absorção e a reflexão. A absorção, ela ocorre aí pela transformação da energia acústica em calor. No entanto, quando a gente utiliza o ultrassom em forma de o diagnóstico, no modo de diagnóstico, essa intensidade de onda ela é tão baixa que a quantidade absorvida na forma de calor é mínima, ou seja, quase inexistente. Já a reflexão ela vai se referir aí a pequenas porções dessas ondas sonoras que vão bater nas superfícies refletoras e vão retornar a probe ou transdutor, como queiram chamar. A reflexão ela vai depender da diferença da impedância acústica entre dois meios, ou seja, quanto maior a diferença dessa impedância acústica, mais intensa a reflexão dessas ondas sonoras de volta ao transdutor que irão gerar a imagem. O que é impedância acústica? Tá? Essa impedância acústica de um meio, ela está relacionada diretamente com a resistência ou com a dificuldade do meio à passagem do som. Então, esse fator ele é responsável pela base de formação da imagem ultrassonográfica. A princípio, a gente espera aí que apenas parte do feixe sonoro sofra reflexão, né, na interface das duas estruturas, para que seja possível visualizar nitidamente o limite entre essas estruturas. E que a maior parte do som ela seja transmitida para poder possibilitar o estudo das estruturas mais profundas. Então, eu coloquei para vocês aqui que a impedância acústica de um tecido é definido como a característica refletora ou a transmissão do som num tipo de tecido e definido pela seguinte fórmula. Então, impedância acústica é igual a velocidade vezes a densidade do tecido. Né? Nada mais é do que eu acabei de comentar com vocês, que é relacionada aí com a resistência ou com a dificuldade da passagem do som. Então, os modos de exibição do ultrassom. Então, os sinais elétricos que são produzidos e processados pelos cristais da probe, eles retornam como ecos, né, que foi o que a gente comentou, até a probe novamente, e depois, né, ao monitor são analisados de acordo com a sua força e amplitude. Então, o cálculo da distância percorrida pelo som, ou seja, entre o objeto de estudo e a probe, ele é feito aí com base no tempo em que a onda demora para chegar de volta até o objeto, certo? Refletir e retornar até a probe. Então, quanto maior o tempo que o som demora para retornar à probe, mais distante vai estar o objeto, o órgão que a gente está analisando. O eco retornado ele é transformado, né, no impulso elétrico pelo cristal e vai ser enviado para um amplificador
e demonstrado no monitor com a intensidade proporcional à sua energia. Foi tudo que a gente acabou de comentar anteriormente. Dessa forma, eles podem ser decodificados em 3 modos diferentes, sendo esses o modo A, o modo B e o modo N. Ou seja, os ecos de retorno eles podem ser demonstrados de várias formas no aparelho de ultrassom. O modo A, pessoal, o modo A ele também é chamado de Mode A, ou A-Mode, né? Como mais conhecido estrangeiramente aí, A-Mode, é o modo de amplitude, tá? Então, esse modo é um aparelho que vai emitir ondas que refletem estrutura normalmente cheia de líquido, como o útero com líquido amniótico, e o eco é convertido em um som audível ou até mesmo num sinal luminoso. O modo A, também chamado de modo de amplitude, ele é utilizado com a menor frequência, né, ou seja, não tão frequente na clínica, mas ainda pode ser usado especialmente para exames oftalmológicos, né, ou outras aplicações aí que vão requerer medidas de comprimento ou de profundidade mais precisas. Como exame, por exemplo, de encéfalo, chamado de encefalografias, né? E esse modo é o modo mais simples dos 3 modos que a gente pode observar, entre o modo A, o modo B e o modo E. Esse modo ele vai basear na visualização da amplitude do eco num osciloscópio, onde esse sistema coordenado é utilizado medindo-se a distância percorrida pelo som. É um método unidimensional, ou seja, não é bidimensional, e a exibição é feita com picos de voltagem sobre um traçado linear. Na medicina veterinária, normalmente, quando utilizado, né, a gente já comentou que com menor frequência, mas ele pode ser utilizado aí para diagnóstico de gestação em suínos e em ovinos, ou em medição de gordura subcutânea em suínos. Se vocês forem tendo dúvida, por favor, vão chamando aí no chatzinho. Tá? Um cuidado que a gente tem que ter em relação a esse modo A é em relação à identificação errônea, ou seja, quando a gente tem falsos positivos, principalmente em casos onde as ondas elas acabam refletindo em outras estruturas repletas de líquido, como, por exemplo, a vesícula urinária, né? Então, a gente comentou aqui que ele funciona através da reflexão em estruturas que são cheias de líquido, como eu dei, por exemplo, para vocês, o útero aí contendo líquido amniótico em gestação. Então, esse falso positivo, ele acaba acontecendo quando o eco acaba refletindo outra estrutura, né, que esteja repleta de líquido, como a vesícula urinária. E nesse caso, ele vai ser um falso positivo. Então, tem que cuidar bastante. Porque a gente não tem a visualização. Então, a gente tem a resposta através de um som, até mesmo de uma amplificação de luz. Tá? O modo B, né? O modo B é o mais conhecido, né? Ele gera aí imagens em tempo real através do transdutor ou da probe, né, que vai emitir e receber o som das ondas de alta frequência que vão penetrar nos tecidos, né, e essas imagens são visualizadas em uma tela. Os ecos, então, eles são retornados e são digitalizados, certo? Acabei de falar para vocês, né, são exibidos em uma tela. Através da conversão em várias intensidades de brilho em 2 dimensões, ou seja, são bidimensionais, na forma de uma escala de cinza e são exibidos no monitor de televisão ou no monitor do próprio aparelho. Os retornos dos ecos fortes são muito brilhantes, e os ecos mais pobres, né, eles são acinzentados ou até mesmo pretos. Ainda no modo B, a imagem de retorno é continuadamente atualizada pelo computador, ou seja, o que a gente acabou de falar, em tempo real, para poder fornecer uma imagem bidimensional, que é uma imagem dinâmica. A atualização contínua do computador permite que o movimento seja avaliado. Então, a gente tem a avaliação de movimento no modo B. Uma escala presente no monitor indica a profundidade do tecido examinado no paciente. Por exemplo, essas ondas sonoras que são emitidas e quando se chocam com um tecido denso, por exemplo, o feto e o útero, elas geram um eco, que são refletidas à probe ou transdutor,
e transmitido na forma de pontos brilhantes, aparecendo hiperecóico, enquanto o fluido lá, né, que tem dentro da membrana alantoide e amniótica, ela não reflete o transdutor e aparece anecoico, com a coloração escura. E o modo M? O modo M, ele é mais utilizado em exames de ecocardiografia para obter imagens aí de resolução de alta estrutura aí, cardíaca que se movimentam ao longo do tempo. Os traços de eco produzidos no modo M são úteis para avaliação mais precisa das câmaras e das paredes cardíacas, além da avaliação quantitativa da movimentação da válvula e da parede com o tempo. Então, a gente vê movimento, tá, nesse tipo de modo M. Eu falei para vocês no início da disciplina, né, que eu ia convidar uma profissional que é experiente, né, e que trabalha apenas, né, com essa parte de exames cardiológicos, no caso com ecocardiograma, para conversar com vocês. Então, eu quero ver se eu consigo trazer ela pelo Google Meet aí para dar uma palavrinha, né, e explicar um pouquinho mais a fundo sobre a ecocardiografia. Bom, em relação à interpretação da imagem, é super importante a gente reconhecer ultrassonograficamente a textura dos órgãos, né, e a terminologia que é utilizada aí pelos ultrassonografistas referente à imagem que é gerada durante um exame de ultrassonografia. Ontem a gente comentou aí sobre essas terminologias, o que a gente vai reforçar hoje, ok? A posição, normalmente, ela é descrita quando a gente observa a relação entre os órgãos adjacentes e a arquitetura vascular da região analisada. O contorno dos órgãos aí são ditos irregulares quando eles vão apresentar superfícies irregulares que podem se apresentar de diversas maneiras, certo? Como serrilhadas, macro e micronodulares, né? Quando uma estrutura ela não tem forma, ela é denominada amorfa. Por que é importante a gente saber isso? Porque quando a gente pede um ultrassom e o ultrassonografista ou o médico veterinário, ele emite um laudo, vai vir com essas denominações, certo? Ou até mesmo quando vocês precisam realizar uma ultrassonografia e acabam tendo que colocar no prontuário de vocês, vocês precisam determinar, né, essas características para que quando um outro profissional ou até mesmo você for ler posteriormente, você tenha essas informações de forma precisa. Bom, a gente já falou sobre essas terminologias no dia de ontem, certo? Na aula de ontem, porém vamos reforçar, tá? As áreas que têm alta intensidade de ecos, elas são denominadas hiperecogênicas, ou seja, se apresentam como ecos brancos e bem brilhantes. As áreas que possuem baixa intensidade de ecos são denominadas hipoecogênicas, se apresentando como uma imagem cinza, né? E as áreas que não possuem nenhum tipo de eco, elas são denominadas anecoicas ou anecogênicas e se apresentam como uma área negra, né, preta, no monitor. E a gente considera lá uma imagem isoecóica quando a ecogenicidade do tecido é o mesmo das estruturas adjacentes similares, né? Que foi o que a gente comentou ontem até na pergunta de um colega posteriormente. Então, o sangue e o fluido que não contém células ou debris, não sei se vocês sabem o que são debris, debris são vestígios de células ou tecidos mortos ou já danificados, tá? Aparecem como uma imagem preta na ultrassonografia, que é em preto e branco, certo? Pois poucos ecos retornam ao transdutor. Conforme esse fluido ganha viscosidade pelo aumento de proteínas ou células, ou até mesmo desses debris que a gente comentou, vai tornar ele mais ecogênico, né, devido à maior quantidade de ecos de retorno. Os órgãos parenquimatosos, ou seja, normais, e tecidos do corpo, eles são visualizados em vários tons de cinza, né, que são mais ou menos constantes de animal para animal. A gordura e o tecido conectivo são altamente ecogênicos. Então, aqui tem uma tabela, né, de sequência de aumento da ecogenicidade dos tecidos e das substâncias corporais, que foi o que eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa ontem. Então, temos do menos ecogênico até o mais ecogênico.
Então, aqui, algumas características dos órgãos, eles devem ser levados em consideração durante um processo de avaliação, sendo eles tamanho, forma, ecotextura e posição. Em relação ao tamanho, a maior parte das estruturas ela pode ser mensurada utilizando ultrassom, tá? Os órgãos de grandes dimensões, como por exemplo um fígado, são impossibilitados de serem mensurados na sua total dimensão, ok? Mas a maioria das estruturas pode ser mensurada em relação ao tamanho utilizando-se do ultrassom. Em relação à forma, a forma dos órgãos muitas vezes é distorcida devido ao ponto de visibilização. Nesses casos, a gente tem que levar em conta a pressão exercida pelo transdutor, né, ou pela probe, na pele do animal. Então, tem que prestar bem atenção. A ecotextura, né? Falando um pouquinho da ecotextura, a intensidade do eco é especificada para cada órgão, tá? Um contato fraco entre a pele e o transdutor pode provocar uma estrutura hipoecóica. E a intensidade do eco dos órgãos abdominais deve ser comparada com outros órgãos da cavidade abdominal, ok? Em relação à posição, uma consideração importante sobre a posição de um órgão ela pode ser detectada imediatamente pelo exame ultrassonográfico, né? Mas temos que tomar cuidado em relação à posição do transdutor, ok? A posição do órgão ela pode ser alterada aí na visualização devido à posição do transdutor. Então, muito cuidado com a posição que você adota, né, no transdutor, para você relatar certinho como é que você está visualizando a posição desse órgão. Em relação às técnicas do exame ultrassonográfico, a gente deve levar como uma consideração importante, mas que é muitas vezes deixado de lado, né, negligenciada, é o posicionamento adequado do animal, do nosso paciente, e até mesmo do equipamento de ultrassonografia em relação ao examinador, ou seja, ao ultrassonografista. Para a gente obter um ultrassom aí consistente e até mesmo facilitar o ajuste do equipamento e proporcionar um conforto para quem está utilizando esse equipamento, ou seja, o examinador. O aparelho ele deve ser colocado à frente do examinador, certo? Para que seja visível, e normalmente à esquerda do paciente. A probe ela é segurada normalmente com a mão direita, deixando a mão esquerda livre, né? Para que seja manuseado o equipamento e feitos os ajustes dos controles. A marca do transdutor ela deve estar direcionada para o tórax do paciente e a sala utilizada, né, para o exame ultrassonográfico deve ser mais escura, ou seja, escura. Para quê? A luz ela pode acabar interferindo na visão do ultrassonografista e também refletindo na tela, né, dando aí alterações no momento da visualização da ultrassonografia. Então, a gente tem aqui essas imagens que foram utilizadas já na aula passada em relação à orientação, né, do transdutor, né, a posição utilizada pelo transdutor. Então, no plano sagital do paciente, que é essa imagem acima aqui que a gente tem, essa imagem aparece no monitor e ela é dividida em ventral, no topo do monitor, onde temos aqui, certo? Dorsal na base do monitor, cranial do lado esquerdo do monitor e caudal do lado direito. Num plano transverso, né, que a gente tem aqui embaixo, a imagem que aparece no monitor ela é dividida em medial dos órgãos, do lado direito, certo? Do monitor, e lateral do lado esquerdo do animal, né? Lado esquerdo do monitor. O preparo, pessoal, do paciente é de grande importância, certo? Assim como a gente falava do preparo do paciente na radiografia, o preparo do paciente na ultrassonografia deve ser levado sempre em consideração, tá? O ar e a gordura entre a pele e a superfície da probe devem ser removidos mediante a utilização do gel acústico, que é aquele gelzinho transparente que é utilizado. Já vamos discutir sobre ele, tá?
Para que a gente obtenha uma boa imagem, a gente tem que levar, né, em consideração que deve haver um contato íntimo entre a pele do paciente e o transdutor, né, ou a probe. Nesse contexto, o animal deve ser submetido à tricotomia ampla da região a ser examinada. Não sei se vocês lembram, né, que a gente falou que pode ser uma desvantagem, né, da ultrassonografia a necessidade da realização de tricotomia, principalmente em pacientes que têm pelo longo, né, onde o proprietário pode não ficar tão feliz com isso, certo? Motivo de estética, porém acontece, né, do proprietário não ficar feliz. Mas devido a essa necessidade desse contato íntimo entre a pele e a probe, então há necessidade da realização de tricotomia do local a ser ultrassonografado. Né? Então, através de um processo de tricotomia ampla, temos uma boa visualização. Em relação a esse gel acústico que a gente comentou, né? Então, ele é um composto pegajoso, né? Formado de água e propileno-glicol, sendo formulado para reduzir a estática. Essa textura, inclusive, ela não é à toa, né? Não é feita essa textura pegajosa à toa. Como é colocado uma fina camada do produto para que o aparelho possa deslizar e não escorrer do corpo do paciente durante o exame. Então, para eliminar a perda de energia na interface do ar-tecido, ou seja, nesse mínimo espaço de ar entre o equipamento e a pele, ela é utilizada. Explicando melhor isso, o que acontece é que a impedância acústica do ar é extremamente baixa. Por isso, quando um feixe de ultrassom ele atinge esse espaço entre o equipamento e a pele, ele é refletido quase que inteiramente e a quantidade de energia que permanece após essa reflexão é insuficiente, impedindo que as imagens sejam geradas. No entanto, quando a gente utiliza esse gel, que tem uma impedância acústica próxima da água, a enorme reflexão que acontecia com o feixe é reduzida drasticamente, né, permitindo que a quantidade de energia seja 500 vezes maior e com isso possa gerar imagens. E o segundo ponto é para realizar o acoplamento do material ao corpo. Então, é preciso que a gente tenha em mente que o cristal piezoelétrico que está presente ali na probe tem uma espessura que corresponde somente à metade do comprimento das ondas, o que não é bastante. Por isso, é necessário que a gente coloque uma camada desse gel frente ao cristal aí, que se encaixe para preencher o resto desse espaço. Como o gel ele tem uma espessura de 1/4 desse comprimento, ele é perfeito aí para que dê uma igualada e acabe maximizando a transmissão de energia acústica para o tecido. É por isso que, inclusive, os pacientes são orientados a irem ao exame aí com a vesícula urinária repleta, né, ou cheia, visto que isso funciona como um agente de acoplamento também, né, tornando esse espaço ainda mais preenchido. Então, dando uma boa resumida no que eu acabei de comentar com vocês, é possível entender que as ondas sonoras do ultrassom, elas dificilmente viajam pelo ar, e que esse gel utilizado no ultrassom, ele é um meio condutor que cria uma ligação entre a pele e o transdutor. Dessa forma, então, além de ajudar a acoplar o aparelho ao corpo para que as ondas sonoras trabalhem, ele ainda é responsável por evitar que exista qualquer espaço de ar entre o equipamento e a pele, a fim de criar uma imagem mais clara. Quando eu digo clara, não digo branca, eu digo mais nítida. Então, em relação à preparação do nosso paciente, né? Falamos que a preparação do paciente é de extrema importância, principalmente dando ênfase no resultado final, certo? Então, o jejum alimentar de 4 a 12 horas, ele auxilia aí a evitar o acúmulo de gás, né, no trato gastrointestinal. Porém, o paciente ele deve ter acesso à água durante esse jejum, certo? Porque a gente acabou de comentar que a vesícula urinária repleta de urina é utilizada como janela acústica, ou seja, facilita no processo de diagnóstico através da ultrassonografia. O que vem a ser uma janela acústica? Uma janela acústica, ela permite a visualização de áreas posteriores a esta área. Um exemplo aí de estrutura hipoecogênica ou até mesmo anecoicas, que acabam funcionando, né, como uma janela acústica, é o fígado, a vesícula biliar,
a vesícula urinária repleta e até mesmo a próstata. Tá? Outro meio que a gente utiliza para diminuir a presença de gás no trato gastrointestinal é a utilização de fármacos antifiséticos, que a gente já comentou na utilização da radiologia. Vamos aqui mais um pouquinho. A posição de decúbito dorsal é a mais utilizada para a ultrassonografia dos órgãos abdominais, porque ela acaba fornecendo uma melhor informação anatômica dos mesmos, podendo também trabalhar a posição dorsal juntamente com a decúbito lateral. Muitos técnicos. Professora, travou.
Pessoal, estão ouvindo agora? Desculpe, acabou que caiu a internet aqui, tá? Não sabia que estava instável e eu acabei não vendo. Por gentileza, alguém me informe aonde que parou, por favor. Em que momento que travou ou que paramos? Pessoal? Estávamos falando sobre o que quando travou, por favor? Em relação à preparação do paciente, vocês ainda estavam online ainda? Ou já tinha caído? Ok, vamos voltar aqui então. Só um minutinho. Acredito que é aqui, certo? Alguém pode me confirmar, por gentileza? Nessa tela de slide? Confirma para mim se é nessa tela que parou, por gentileza? Aqui? Ok. Então, peraí. Então, falávamos, né, sobre o posicionamento do transdutor, né? Então, num plano sagital e no plano transversal, ok? Então, a preparação do paciente, a gente comentou que é considerada, então, de grande importância para a avaliação do ultrassom. O ar e a gordura entre a pele e a superfície da probe, ele deve ser totalmente removido mediante o uso do gel acústico, né? Então, para que a gente obtenha uma boa imagem, tem que haver um contato íntimo direto entre a pele e a probe. Nesse contexto, o animal ele deve ser submetido à tricotomia ampla da região que deve ser examinada, né? Então, o que a gente falou que pode ser uma desvantagem da ultrassonografia é que alguns proprietários, né, principalmente de animais de pelo longo, não gostam que faça uma tricotomia ampla da região, né? Por quê? Perda de pelo, mesmo que seja uma questão de estética. Porém, para a eficácia, ou seja, para um sucesso da ultrassonografia, é importante que haja essa tricotomia, visto que há uma necessidade do contato íntimo entre a pele e o transdutor. O gel acústico, que vem a ser, né? Ele é um gel pegajoso, composto lá por água e propileno glicol, sendo formulado aí para reduzir essa estática. Essa textura, inclusive, ela não é à toa. Então, como é colocada uma fina camada do produto, né, para que o aparelho possa deslizar e acabe com esse espaço que há entre o transdutor e a pele, e também para que esse produto não acabe não escorrendo, né, na pele do paciente durante o exame. Então, eu coloquei 2 motivos aqui que a gente utiliza esse gel. O primeiro, para eliminar a perda de energia na interface do ar-tecido, ou seja, nesse mínimo espaço de ar entre o equipamento e a pele, explicando melhor. O que acontece é que a impedância acústica do ar ela é extremamente baixa. Por isso, quando um feixe de ultrassom ele atinge um espaço entre o equipamento e a pele, ele é refletido quase inteiramente, e a quantidade de energia que permanece após essa reflexão ela é insuficiente, impedindo que as imagens sejam geradas. No entanto, com a utilização do gel acústico ou do gel de ultrassom, como queiram chamar, que tem impedância acústica próxima da água, a enorme reflexão que acontecia com o feixe ela é reduzida drasticamente e vai permitir que a quantidade de energia seja 500 vezes maior e com isso possa gerar imagens. E a segunda situação lá, para realizar o acoplamento do material ao corpo, porque é preciso que a gente tenha em mente lá que o cristal piezoelétrico que está na probe ou no transdutor,
ele tem uma espessura que corresponde somente à metade do comprimento das ondas sonoras, o que acaba não sendo bastante. Então, por isso é necessário a gente colocar uma camada, né, de gel frente ao cristal que se encaixa para preencher o resto do espaço. Como o gel ele tem uma espessura de 1/4 desse comprimento, ele é perfeito para dar uma igualada e acabar maximizando a transmissão de energia acústica para o tecido. Então, é por isso, inclusive, que os pacientes eles são orientados a irem ao exame com a vesícula urinária repleta ou cheia, visto que isso funciona como um agente de acoplamento, né? Acabando tornando esse espaço ainda mais preenchido. Dando uma boa resumida no que eu falei para vocês, é possível a gente entender que as ondas sonoras do ultrassom dificilmente elas viajam pelo ar e que o gel do ultrassom ele é um meio condutor que cria uma ligação entre a pele e a probe. Dessa forma, além de ajudar a acoplar o aparelho ao corpo, né, para que as ondas sonoras trabalhem, ele ainda acaba sendo responsável por evitar que exista qualquer espaço de ar extra entre o equipamento e a pele, a fim de criar uma imagem mais clara. Quando eu falo para vocês imagem clara, não é uma imagem ultrassonográfica branca, é uma imagem mais nítida, ok? Em relação à preparação do paciente, né, a gente já comentou que é de extrema importância, assim como na radiologia, certo? Então, o jejum alimentar de 4 a 12 horas evita o acúmulo de gás no trato gastrointestinal, principalmente sendo um fator importante esse jejum, né, nas ultrassonografias abdominais. Porém, o paciente ele deve ter acesso à água durante o jejum, né? Porque, como a gente acabou de comentar, a vesícula urinária repleta de urina, ela é utilizada como uma janela acústica. O que vem a ser uma janela acústica? A janela acústica, ela acaba permitindo a visualização de áreas que estão posteriores a este órgão, tá? O exemplo de estruturas hipoecogênicas ou até mesmo anecoicas que funcionam como janela acústica é o fígado, a vesícula biliar, a vesícula urinária quando repleta e a próstata, tá? Outro meio de diminuir a presença de gás no trato gastrointestinal, assim como o jejum ou até mesmo em casos onde o paciente encontra-se com muito gás, né? É o uso de fármacos antifiséticos, que também a gente já comentou sobre a utilização deles na radiografia, na radiologia, né? Em relação ao posicionamento do paciente, a posição de decúbito dorsal é a mais utilizada para a sonografia dos órgãos abdominais, porque ela acaba fornecendo uma melhor informação anatômica dos órgãos, né, abdominais, podendo também usar a posição dorsal juntamente com o decúbito lateral. Muitos ultrassonografistas procedem a ultrassonografia numa ordem, né? Que ordem seria essa? O fígado, baço, estômago, duodeno, pâncreas, rins, glândulas adrenais, vesícula urinária, próstata, nódulos sublombares e também seguindo aí para o trato digestório que fica remanescente e os linfonodos. Essa sequência de realização desse exame ultrassonográfico depende de cada profissional, tá? Porém, ela deve ser repetida em todas as avaliações, né? Por quê? Para que a gente tenha uma visualização ampla e completa, tá? Uma ultrassonografia de sucesso, orientada normalmente para determinar uma doença, vai ser aquela que vai ser realizada examinando o órgão com a suspeita da doença, certo? Ou seja, se você trabalha só com diagnóstico por imagem, provavelmente o clínico, né, vai ter dizer uma suspeita ou vai pedir, por exemplo, ultrassonografia de fígado. Por quê? Tem a suspeita, mas é própria do acometimento daquele órgão, ok? Para isso, quando a gente tem a visualização, né, do órgão de suspeita e já o diagnóstico, ok. Mas quando a gente não tem já esse diagnóstico, a gente pode fazer o quê? Ampliar, né, essa nossa busca nos demais órgãos da cavidade, ok? Bom, em relação aos planos, certo? Anatômicos, que a gente já comentou lá no início da disciplina, a gente vai falar sobre alguns planos aqui que são utilizados para ultrassonografia, tá? Então, vários planos podem ser utilizados, né, por se ter referência aí da posição dos órgãos no espaço,
e também entre eles com a função de facilitar a interpretação da imagem, porém, 3 são os mais importantes, sendo ele sagital ou longitudinal, transversal, frontal, dorsal ou coronal. Então, quando a gente trabalha com o plano sagital ou longitudinal, eles vão ser os planos da imagem que vão ser orientados de forma longitudinal ao axis do corpo e é utilizado na ultrassonografia abdominal e torácica. Em relação ao plano transversal, eles são os planos de imagens que passam pelo corpo perpendicular ao axis e dividem o corpo, né, ou um específico órgão, em segmentos cranial e caudal. São utilizados na ultrassonografia abdominal e torácica também. Já o plano frontal, dorsal ou coronal são planos de imagem aí que são perpendiculares aos planos sagitais e transversos e dividem o corpo longitudinalmente em segmentos dorsais e ventrais, mais usados aí para avaliação do rim, ok? Então agora sim, vamos retornar lá. Espero que não tenha pausado de novo minha internet. Não, estou aqui. Me encontro aqui. Aí, estão me vendo novamente? Pessoal, então hoje a gente aprofundou um pouquinho mais o nosso estudo sobre a ultrassonografia veterinária. Pontuamos aí os pontos importantes sobre preparação do paciente, sobre formação ultrassonográfica, sobre os planos utilizados, né? Falamos novamente sobre as nomenclaturas utilizadas em relação às imagens que elas aparecem, o que é muito importante no processo de diagnóstico por imagem e até mesmo no processo que vocês vão estar relatando o que vocês veem na imagem. Tá? A partir da próxima aula, a gente já vai começar a trabalhar com as cavidades em específico. Falei para vocês que vou tentar conversar com a profissional para falar sobre ecocardio e também vou conversar com um profissional que trabalha com diagnóstico por imagem em grandes animais, vim conversar com vocês, tá? Eu acho importante a gente chamar outros profissionais para darem a opinião deles também, né? A opinião que eu digo em relação ao dia a dia, a rotina, né, que eles utilizam, e até mesmo conhecimentos específicos a mais que eles possam vir a passar para vocês. Tá? Então, eu acho legal a gente ter convidados. Logicamente que isso era para ser pessoalmente, mas, né, infelizmente, estamos vivendo essa situação. Em relação à aula de hoje, alguém ficou com alguma dúvida, por gentileza? Não? Então, eu vou... Peraí, não saiam ainda. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá?